Antes de voltar para Portugal, Dom João VI disse ao seu filho Pedro: se o Brasil se separar, antes que seja para você que vai me respeitar do que para algum aventureiro. Um ano depois, Pedro virou imperador. A TV Cultura lança Independências, uma série com a ambição de atualizar a nossa percepção dos 200 anos do Grito do Ipiranga. O meu convidado vive o rei Dom João VI. Um rapaz promissor, veio do teatro, fez alguma coisinha aí que você já viu no cinema, na TV. Começou aqui na TV Cultura. Tá indo bem na carreira, viu? Seja bem-vindo ao Provoca, Antônio Fagundes. Que bom, né? Que bom que eu sobrevivi, né? E bem, e bem. Como é entrar na pele de um rei? Ou você já tinha uma experiência assim de viver dentro de um tirano? Eu já fiz Deus, né? Então, Você já fez Deus? Você não sabe o que foi a primeira manhã no paraíso. Eu tinha acabado de criar o mundo. Quando eu me vi diante daquela beleza toda, eu já senti, foi um orgulho de mim mesmo. Era tudo uma perfeição. É verdade. Quer dizer que o rei fica fácil, É. né? Mas, de qualquer forma, era muito interessante, porque era uma visão diferenciada do Dom João VI, no sentido de que a gente queria tirar, e eu acho que a gente conseguiu fazer isso, aquela imagem caricatural do Dom João VI, que é sempre comendo as galinhas e cheio de gordura, e meio bobo, meio idiota, e ele podia ter sido tudo na vida, menos idiota. Ele era um homem do seu tempo. Ele foi o único monarca da Europa que resistiu ao Napoleão e sobreviveu. Né? O Napoleão invadiu aquilo tudo ali e acabou com todas as monarquias. Né? Salvo engano, o próprio Napoleão, né, declarou Sim. que foi o único que o enganou. Que o enganou. Né? Aquilo que é chamado a Grande Fuga de Portugal, na verdade, foi um golpe que Dom João VI deu no Napoleão. Um drible, né? E juntando ali com a Inglaterra, ele fez um rolo ali diplomático, né? E vindo para o Brasil, foi o único monarca também do século XIX que visitou suas colônias, né? Ele não só visitou, como ele instaurou na colônia o próprio reino. Então, era um homem do seu tempo. Ele era escravagista, ele era um genocida, né? Ele era um monte de outras coisas que os homens daquele tempo eram também. Sim. Então, nesse sentido, eu acho que foi uma novidade essa visão que a gente vai trazer de que o Dom João VI não é bem aquela caricatura que nós engolimos durante décadas. Né? O que me move é construir esta nação. Impossível com a escravidão. Os escravos são os pés e as mãos do Brasil. O rei representa a nação. O povo é a nação. É uma série que já tem uma provocação no nome, Independências, no plural. Isso eu acho Por fabuloso. que isso? Eu tenho a impressão que esse independências vem do fato de que a história é do povo. Né? A história não é de nenhum governo, a história não é de nenhuma pessoa física, a história é do povo, com toda a sua diversidade, com todas as suas contradições, com todos os seus males e os seus acertos. Então, a história tem que ser contada, recontada e contada novamente e pelo povo. Né? Então, a história é nossa, a história não é de ninguém. Do que nós estamos independentes? Sim, nós estamos independentes exatamente desse poder que quer se apropriar de uma história e Que quer carimbar e uma que história. quer dizer foi assim. Não, nós não sabemos exatamente como foi, nós temos que investigar, nós temos que pesquisar, nós temos que ir atrás e trazer novas versões, novas visões. Qual é o ponto de vista do negro escravizado dessa história? O que aconteceu exatamente? Nós não temos esse registro foi apagado da história do Brasil. O Rui Barbosa queimou, inclusive, mandou queimar os arquivos da entrada dos negros no Brasil, e isso é um horror para um crime, pra né? gente. Foi um crime. Ele fez querendo fazer alguma coisa boa, talvez, mas foi um horror para nós. horror. Então, nós temos que começar a ouvir agora qual é a visão
dessas pessoas que fazem parte, na verdade foram a verdadeira história do Brasil. O Brasil não existiria sem o trabalho desumanamente usado pelos escravizados, né? Vocês estão precisando de escravos? Quê? Escravo. É gente de raça inferior para trabalhar pesado de graça. Não, né? Tá bem, tá? A gente tá muito bem. É porque a gente tá procurando alguém para poder escravizar a gente, que aqui tá entediante, tá um saco. Aí se você souber de alguém que queira, alguém para indicar... Mas pra que vocês querem alguém pra escravizar vocês, gente? É uma cara nossa. Ah, a gente pode dar uma carona pra vocês no máximo. Não. O pessoal quer ser submisso mesmo. A série estreia amanhã, dia 7 de setembro. Me dá um spoiler. O cavalo é branco. Você sabe que é uma coisa que é fantástica, que eu acho que é bonito na série, e que é um negócio que só a TV Cultura poderia fazer mesmo. A TV Cultura, a gente sempre brinca, lembrando a frase do Antônio Abujan, que ele dizia que a TV Cultura não tinha que copiar ninguém, ela tinha que ser copiada. Né? Então, deixa lá a TV comercial contar a história oficial, se ela quiser, brincar da forma que ela quiser, mas a experiência tem que partir da TV Cultura. E isso realmente vai acontecer com Independências. Né? O Luiz Fernando Carvalho é um criador fantástico, é um diretor. Ele não é só um diretor, ele é realmente um artista completo, porque ele se mete no figurino, na maquiagem. Eu lembro sempre, antes de começar a cena, dele arrumando o meu cabelo. Né? Então, é uma imagem que eu tenho sempre dele, e que é uma coisa muito bonita da parte dele, porque é um envolvimento que ele tem com esse trabalho, e sempre numa direção oposta àquilo que você imaginou que ele ia fazer. O que, por exemplo? Por exemplo, nesse caso, ele fez quase sem cenário. Então, são fundos infinitos, onde ele joga algumas luzes e, de vez em quando, aparece uma cama, uma mesa, ou uma cortina com um vento, uma sombra de uma água, e atores, e texto. Né? E essa proposta que a TV comercial, às vezes, tem medo de fazer. Pedro, não. Essa situação que a gente vive histórica, que é um momento bom de olhar para isso, né? Nós estamos aí vendo que votamos o eleito, né? Quem foi eleito, o Bolsonaro, foi eleito para tirar o PT, e hoje existe uma postura de votar no PT para tirar o Bolsonaro. Você sabe, eu sempre pensei nessa coisa do segundo turno. O segundo turno sempre me chateou um pouquinho, porque o segundo turno sempre leva para uma radicalização de alguma forma. Mesmo que não tivesse essa radicalização, é um ou outro. E é sempre um ou outro o menos pior, né? Porque no primeiro turno você votou com a sua consciência, você votou naquele candidato que você acha que vai te representar melhor, e no segundo turno talvez não seja aquele candidato, são outros, e você é obrigado a fazer isso. Eu sempre achei que o segundo turno devia ter 3 candidatos. Se tivéssemos 3 candidatos, a gente ia acabar com uma radicalização e, ao mesmo tempo, a gente ia ter a possibilidade de continuar votando com a consciência. Mas que ideia boa! Mas será que dá tempo ainda para outubro? Não dá, né? Eu acho que não. Mas é uma excelente ideia. Por que será que ela nunca foi testada? Porque não é interessante para quem está no poder, né? Quais são as nossas alternativas, hein? Você tem candidato preferido? Qual é a sua postura em relação a essa escolha? Eu estou pensando ainda, realmente a gente tem um problema grave aí pela frente, e a gente tem 2 candidatos que são com as maiores rejeições da história política do país. Então, mas a gente tem que resolver algumas coisas, né? Uma delas é voltar ao caminho democrático. A gente não pode deixar que as coisas saiam desse caminho, né? Ao mesmo tempo, nós temos outros candidatos também, fora essa radicalização, que são interessantes para a gente pensar. Então, eu ainda não me decidi, não. Eu lembro de você, assim, com todo engajado, estrelinha do PT, fazendo campanha. Você fez algumas campanhas, né? Fiz bastante. O partido, o PT, te decepcionou?
Não, o que aconteceu, o que eu parei de fazer campanha, é que eu percebi que a gente ajudava muito, e a gente ajuda muito, a colocar o cidadão lá no poder, né? E depois a gente não tem mais esse poder, né? Sim. Então as coisas começam a acontecer e você não é consultado para saber se você continua apoiando. E você não é consultado mais para saber se está certo aquilo ali. Então é um tipo de intromissão que a gente faz, onde a gente é mais usado do que qualquer outra coisa. Eu resolvi parar de ser usado. Sim. Eu continuo tendo a minha consciência política, continuo pensando nas coisas politicamente, continuo me posicionando, votando, nunca anulei meu voto, nem deixei de votar. Acho um absurdo quem faz isso, acho que a pessoa não pensou direitinho, que quem faz isso está elegendo quem está na frente. Sim. Né? Então, é uma coisa que é só você entender um pouquinho de estatística que você percebe Claro. que essa abstenção é mais política do que o cara que votou. Né? Tá feliz ou não tá? Tô. Dá um sorriso. Comemora. Eu tô muito feliz. Gargalha, então. Um país que anda em círculos não é independente. Né? Não, claro que não. Não é. Não dá para ser. Mas é que esse círculo está se fechando, né? Antigamente era um círculo mais largo. Era né? mais diverso. Você passava por outros ambientes, agora a coisa está fechando. Né? E a gente está percebendo que a gente não era bem aquelas pessoas que nós imaginávamos. Né? Aquele brasileiro cordial, aquele brasileiro que não é racista. Não, isso está aflorando de uma forma surpreendente para nós. E é surpreendente que a gente tenha surpresa. Sei. Porque quer dizer que nós nunca prestamos atenção. A gente se deixou enganar Por quê? esses anos todos. Eu não consigo entender por quê, a não ser que seja pela nossa falta de educação política, inclusive. Né? Da gente não ter exercido esses anos todos uma certa vigilância sobre o que está acontecendo. A gente vive num sistema representativo e a gente elege aquelas pessoas e esquece. Eu, outro dia, estava comentando com um colega meu em quem você votou para deputado federal, ele não lembrava. Então, você vê, por exemplo, o americano, ele pode ser o que ele for, mas ele tem uma consciência política muito boa. Você pode discordar da política externa, você pode discordar de uma série de coisas lá dentro, mas as instituições deles são muito fortes porque eles são políticos. Né? Então, um cidadão americano, ele fala, eu vou falar com o meu senador, porque o senador é dele. É dele. É empregado dele. E ele tem consciência de que é ele que paga o salário daquele senador. Não vai ter como impedir a epidemia. Daí, seu Chico. Ele, doutor prefeito, e eu era um homem capaz de morrer. Se há vaga de herói nessa terra, essa vaga é minha. Vamos torcer para que ele não chegue a presidente de uma superpotência. Eu acho que o Brasil talvez seja o único país do mundo onde os congressistas votam o seu salário. Isso. Né? Na Suécia existe um comitê, são 3 pessoas que analisam a inflação, que analisam a situação para votar o aumento ou não do salário dos congressistas. Aqui no Brasil é o próprio... A 22ª emenda americana, que é a última emenda americana, diz que nenhum congresso pode votar o seu salário. O salário que for aumentado será para o próximo. É o mínimo que você pode fazer. É um óbvio, né? Não é? Então você vê que realmente o círculo está se fechando. Né? La última imagen que nos llegó a redacción, si la pudieran presentar para que la gente pueda apreciar la distancia, la cercanía del arma a la cara de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ahí es que se ve la cercanía. Este ángulo es impressionante. O que não pode acontecer nas eleições de outubro? Bom, primeiro, violência, né? A violência que a gente está percebendo que está sendo chocada, né? Para que aconteça. Isso é uma coisa que realmente não pode acontecer. Vai ser muito triste, vai ser muito prejudicial para o país, né? Não só internamente, como internacionalmente também. Então, violência é uma coisa que eu gostaria que não acontecesse mesmo. E segundo, que as pessoas pensassem um pouco mais na hora de votar, né? Pensassem não só politicamente, né? Não só
vou aqui para tirar aquele, vou ali para tirar o outro. Porque eu acho que a gente tem que ir atrás de projetos mesmo, né? Senão nós vamos continuar nesse círculo vicioso. E o que você não quer que aconteça amanhã, nas celebrações dos 200 anos? Eu acho que faz parte do pacote. Do pacote, né? Eu acho que está se propondo uma violência, está se propondo que as pessoas saiam armadas, está se propondo que aconteça alguma coisa, e eu espero que não aceitem essa provocação. No próximo bloco, a gente vai ter outras provocações aqui. Nós vamos falar de uma guerra travada numa região muito atacada e resistente do Brasil, a cultura. Mande a sua provoca aí para o meu convidado Antônio Fagundes. Até loguinho. Dois momentos históricos do Brasil. Janeiro de 1822, Dom Pedro I disse, eu fico, e desencadeou o processo da independência do Brasil. Já em setembro de 2020, Antônio Fagundes disse, não fico, e saiu da Rede Globo depois de 44 anos. Ô Fagundes, as coisas ficaram difíceis para a Globo. Né? Com certeza. Ficaram difíceis para para todo mundo. Todo mundo, é. Mas eu quero que você fale um pouco desse momento que a gente vive da mídia, da teledramaturgia. A gente teve aí a internet, né, que veio para ficar, e é isso mesmo, é um processo maravilhoso, né, de conquista, de comunicação internacional, aberto para todo mundo, é lindo, mas isso acoplado a uma pouca educação pode criar algum problema. Né? Você pode criar algum problema, inclusive físico, no cérebro das pessoas. Né? As pessoas acostumadas com aquela coisa rapidinha acabam não assimilando mais nada na vida. Então, vão ficar só nos achismos, nos WhatsApps e nas respostas do Google, e a gente sabe que não é verdade o que acontece lá sempre. Né? Nessa velocidade, inclusive. Né? Nessa velocidade para a qual nós não estamos ainda preparados. Né? Agora vem o metaverso. Aí né? Então, vem o metaverso. Aí falaram que a gente não podia chegar nem na velocidade da escada rolante. Não, Imagina como que nós estamos agora, Fagundes. Eu me lembro que quando eu li que um médico tinha proibido as pessoas de andar de trem quando a locomotiva foi inventada, porque a velocidade podia mexer com o cérebro das pessoas, e os trens andavam a 16 km por hora naquela época. Olha o estrago que foi feito. A gente está mexendo com a nossa psique de uma forma que a gente não está preparado ainda para isso. Então, isso daí realmente mexeu. Mas, fora isso, eu acho que comercialmente as coisas mudaram também. Né? Tem boa notícia aí? Eu não vejo ainda. Ainda não? Eu acho que a gente está ainda nesse período de transição. Descoberta. Que a gente não sabe muito bem o que vai acontecer. Podem acontecer coisas terríveis. Sim. Né? Podem acontecer, por exemplo, dos streamings acharem que não vale mais a pena e parar. E a partir do momento que os streamings pararem, eles já destruíram a televisão aberta. E aí eles não construíram nada no lugar. Eu lembro sempre daquela coisa do videocassete, né? Sim. Que tinha o videocassete e tinha aquelas pequenas locadoras, né? Aí veio uma grande locadora que acabou com todas aquelas pequenas locadoras, e ele falou, bom, mas tem a grande. Não, a grande acabou também. A grande foi engolida pelo Netflix, então nós ficamos sem o videocassete, ficamos sem o DVD e talvez a gente venha ficar sem os streams. Sem os streams, aliás, é literalmente isso. Netflix com muitos problemas agora de modelo, né? Que modelo? Para onde nós vamos? Nós não sabemos. Não sabemos? Eu acho que eles também não estão sabendo. Eles né? Eles estão testando, porque de repente tem aquela coisa. Eles vivem de assinantes. Claro. Mas eles estão vivendo também numa bolha, porque essa coisa do assinante tem um limite. Chega uma hora você não, né? Então é quase como uma pirâmide aí que a gente não sabe. Pode desabar. Pode e tem desabar. uma coisa trágica que é o atender o público, né? Sim. O público da TV aberta, o público infantil, o público adulto, o público que já consome teledramaturgia. Como é que fica?
E tem uma coisa, que, ao mesmo tempo, também que me incomoda muito, que é o algoritmo, né? Sim. Que é uma máquina dizendo falar o dele, que você quer ver, né? O que você gosta? Eu vou te dizer, O que né? você gosta, né? Eu brinco sempre que, quando eu vejo aquelas indicações que me dão, eu assisto os streams, né? Que eu brinco que tem um japonesinho lá dentro, né? Que fica dizendo, eu vou mandar isso aqui para ele, e o meu japonesinho fica louco, porque eu vejo de tudo. Então, ele não te hackeou ainda. Ele não sabe ainda o que ele tem que me recomendar, né? Sei. Poxa, isso é bom, hein? Enganar o algoritmo também, né? Enganar é deixar bom. ele confuso. Será que a TV vai acordar ou acabar? Eu sinto muito que a TV aberta acabe. O Brasil chegou a ter 80, 90 milhões de espectadores para um único programa. Dancing Days, por exemplo, o último capítulo deu 95 pontos de Ibope, não tinha ninguém na rua, né? Estava todo mundo assistindo. Então, o que a TV aberta trazia para as pessoas, traz ainda para as pessoas? Primeiro, todo mundo assiste a mesma coisa. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, no mesmo horário. Então, isso é o quê? Você não tem liberdade? Não, você tem liberdade, é só você não assistir. Né? Desliga que você tem liberdade. Mas, se você quiser, você sabe que naquele horário, você e o resto do país estão assistindo aquilo, e você, no dia seguinte, vai comentar com o seu vizinho, com o seu colega de trabalho, com os seus filhos, com a sua família, aquilo que todos vocês sabem que assistiram juntos. Então, isso, para mim, é um potencial de discussão e de descoberta que só a televisão aberta dá. Porque eu vi um seriado que eu amei, você viu? Não viu? Acabou o nosso papo. Né? Já acabou o nosso papo. Eu vou assistir, depois eu te procuro. Nunca mais. Não, e mesmo que você me procurar, eu já esqueci. Não, mas agora eu já vi outro. Eu já vi outro. A gente se distanciou com a gente TV está a cabo. assíncrono, né? Na nossa Então, eu acho que essa é uma perda. A outra perda é a perda de mercado mesmo. O Brasil tem ainda esse mercado. Eu não entendo o movimento das televisões, das produtoras brasileiras de televisão, de TV aberta, renegar esse mercado e tentar passar para o outro mercado abandonando esse. Eu acho que tinha que ser uma coisa, ao mesmo tempo, se as pessoas fossem espertas... Uma transição. Né? Deixar essa transição, conquistar um novo mercado, mas não abandonar esse outro, porque esse outro é ainda importante no Brasil, inclusive em termos de resultado. Nós ainda temos, num programa de televisão em TV aberta, 30, 40 milhões de habitantes. Me desculpa, são 3 populações de Portugal. O que é? Estão falando de mim também? Pode falar, tô me lixando pra vocês. Bando de suburbano cafona, pobre. Quero distância de pobre, de pobreza pega. Tchau, seus merda! Tchau! Chega! Uma banana que vocês se explodam. Como está a cultura do seu país, Antônio Fagundes? Bom, a cultura sempre foi relegada à milésima posição. Sempre? Né? Sempre. Isso você vê, talvez no começo da República, talvez no Império, tinha uma coisa assim, mas era mais de status, né? Não era uma coisa que fosse para o país inteiro. Né? Quando a gente começou a se entender como nação, a gente começou a perder um pouco esse contato com o que a gente chama de cultura. Né? As estatísticas são terríveis, né? 90% dos municípios brasileiros não tem cinema. Né? 80% dos municípios brasileiros não tem teatro. E é gozado, tem mais teatro do que cinema. Né? Então, é uma coisa meio contraditória, mas é um pouco assim, né? 92% da população brasileira jamais entrou num museu. Né? E a gente não tem muitos museus no Brasil, e os museus que a gente tem não tem acervo. Então, a gente só tem
algumas exposições internacionais que passam por aqui e que passam lá uma semana ou duas e que aquelas pessoas aficionadas vão correndo ver, mas a população não tem acesso a isso. Então, a gente tem realmente um problema cultural grave que vem de séculos. Estrutural mesmo. De 1500 para cá. Agora, fora isso, a gente tem alguns ataques, né? E é curioso que um deles vem com relação ao patrocínio. Esses artistas ficam chupando o dinheiro do governo com a Lei Rouanet. Não, parou. O que é o... Você não tá falando isso, cara. Ué, gente, é verdade. Você sabe o que é Lei Rouanet? Isso aí é essa lei criminosa que dá o nosso dinheiro pra... O patrocínio é necessário não só para a cultura, para a saúde também, para a educação também, para o jornalismo também. A gente sabe que os jornais são subsidiados. O papel dos jornais que vem de fora é subsidiado. Sim. Porque se os jornais tivessem que pagar o que se pagaria normalmente para comprar o papel, não haveria. O jornal custaria R$20 e aí você não teria essa população que já é pequena lendo o jornal. Então, a gente sempre que fala da cultura, a gente toca, essas pessoas que são contra, né? Elas tocam exatamente nessa coisa do patrocínio, de que as pessoas estão mamando na teta. Que é uma mamata. Que é uma mamata, né? E elas esquecem, talvez essas pessoas esqueçam, que a maior mamata é a religião. A religião sempre foi subsidiada. Nenhuma igreja jamais pagou nenhum imposto e nunca se reclamou disso. Talvez essas pessoas digam, mas a religião é necessária. Então, essas pessoas têm que aprender que a cultura também é necessária. E que se não fosse o patrocínio, nós não teríamos Beethoven, não teríamos Bach, não teríamos Miguel Ângelo, Da Vinci. Balé, orquestra, nada. Nada. Né? Mas aí vem o problema da educação. Quem é que se importa com a orquestra sinfônica? Quem? Quem sai de casa para ouvir um concerto de Mozart? Aí a gente começa... pouca gente, né? Mas quem sai não volta mesmo, né? Com certeza, inclusive essas pessoas que nunca foram. Se elas forem alguma vez, se elas se derem esse prazer, se elas forem ao teatro alguma vez, se elas... Eu sempre brinco com um amigo meu que falou assim, eu fui ver uma peça outro dia, eu não gostei, eu nunca mais vou ao teatro. Eu falei assim... Você, quando você vai a um restaurante e come mal, você deixa de ir a restaurantes? Não, você pode deixar de ir nesse restaurante com aquele chefe, com aquela cozinha, mas você não deixa de ir a restaurantes, né? A gente sempre tem uma desculpa para dizer que a cultura é ruim, ou porque está mamando nas tetas do governo, ou porque você não entende, ou porque é chato, ou porque fica longe, ou porque é caro, né? Um dos ataques mais frequentes à cultura tem sido a Lei Rouanet, que você foi um crítico, um crítico desse modelo. Como que você vê essa situação que a gente está vivendo? Eu sou crítico ao modelo instaurado da Lei Rouanet, mas pelo que você me ouviu falar agora, você já viu que eu não sou contra o patrocínio. Eu acho que o patrocínio é necessário, o patrocínio ele é primordial para que você conquiste novas posturas artísticas. É claro que se você estiver sempre pensando no mercado, você vai ficar ali naquela bolha, fazendo sempre o que as pessoas querem, que é um pouquinho o que acontece com a internet, né? Fica aquele grupinho ali... A curadoria do algoritmo, né? Você falando sempre as coisas para as pessoas que querem ouvir aquelas coisas que você está falando, e você acaba não crescendo, não se modificando, não acrescentando coisas novas à sua cabeça. Então, eu acho que é isso que acontece quando você tem um patrocínio fechado, como é o caso da Lei Rouanet. Você acaba falando para a sua bolha. Você acaba se relacionando só com aquelas pessoas que já sabem o que você vai dizer. E você pode cair no perigo de excluir o resto. Sim. E essa é a minha dúvida. De você, como artista, ficar preso
É necessário que eu faça limite. esse tipo de trabalho, mas alguém tem que fazer o outro. Sei. Alguém tem que ir atrás da formação de público. Eu, particularmente, eu prefiro o trabalho da formação de público do que falar para os meus iguais. Eu li Boto Strauss. O Boto Strauss é um autor alemão que ele é alternativo lá na Alemanha. Então, por que eu vou montar o Boto Strauss aqui no Brasil? Eu acho muito interessante a montagem do Boto Strauss, pode ser muito bom, mas não todo mundo montando o Boto Strauss. E o que a gente vê agora com o patrocínio é que acontece isso. Os artistas, naturalmente, têm uma necessidade boa de se recriar, de crescer, de testar novas coisas, e todos eles começam a montar coisas alternativas, esquecendo que nós temos que formar um público antes disso. Você tem uma postura de empreendedor que, para mim, é uma atitude política, né? Você faz a gestão dos recursos, você monta uma trupe e faz a peça. Conta como é que é isso, como que isso acontece. Eu não tenho patrocínio, é exatamente isso. Eu penso na bilheteria. Naturalmente, eu tenho na minha cabeça essa necessidade de comunicação. E isso não quer dizer que eu me submeta totalmente ao mercado. Eu montei, dentro desse processo, eu montei Cyrano de Bergerac, eu montei Morte Acidental de Anarquista, eu montei Roland Barthes, eu fiz um espetáculo de semiologia e eu tive 180 mil espectadores com esse espetáculo. Ele não só se pagou, como ele deu lucro com a bilheteria, né? Então, eu montei Tribos, eu montei Vermelho, eu montei para falar dos últimos espetáculos, né? E agora estou com Baixa Terapia, que é um espetáculo que está há 3 anos em cartaz. Nós também não tivemos patrocínio. Meu nome é Paula, eu sou advogada e desde já eu aviso que nem por um decreto-lei eu digo a minha idade. Sou Ariel, sou contador, tenho 57 anos e nós estudamos na mesma classe. Essa capacidade de comunicação, eu vivi hoje saindo para vir aqui te encontrar, dizendo ali dentro de casa que a gente ia se encontrar, e a minha cozinheira baiana ficou assim, você vai encontrar o Fagundes? Sim. E o meu filho de 21 falou, eu vi Vermelho no teatro, com a minha escola. Esse espetáculo eu errei um pouquinho. Eu achei que ele seria mais acessível para o público e ele não foi tão acessível para o público. Mas era um espetáculo maravilhoso, eu adorei fazer. Mas olha o leque que você atinge, hein, rapaz? Isso é muito bom. Que poder é esse? Ensina pra gente. Talvez não seja poder, talvez seja essa necessidade que eu tenho de me comunicar que está sendo correspondido. Eu estou aqui para fazer você pensar! Eu não estou aqui para desenhar figuras bonitas! Eu estou aqui com Dom João VI e pensando, cara, será que ele não pode ser candidato em outubro? Não, me inclua fora disso. Olha, no programa de hoje nós estamos falando aqui de história com o Antônio Fagundes, vocês estão reparando em múltiplos sentidos. No próximo bloco, o passeio é por momentos históricos pouco falados da TV brasileira. Até loguinho. O programa de hoje transpira e inspira reflexão sobre a história do Brasil. No último bloco agora do Provoca com Antônio Fagundes, eu quero falar de um fato histórico de 1981. No seriado Amizade Colorida da Rede Globo, o meu convidado se tornou o primeiro homem da teledramaturgia brasileira a aparecer de cueca na televisão. Confere aí, Fagundes. Confere. Você lembra dessa cena? Lembro. Você tem que pegar a data e esse dia tem que virar feriado. Era um texto meu, inclusive. Era um texto meu. Conta. O texto do Amizade. Amizade Colorida é um episódio da televisão brasileira que teve só 11 episódios. Ele foi proibido pela censura, atentado à moral, né?
parece que tinha 100 mil senhoras, né? Senhoras de Santana fizeram um abaixo-assinado. Eu nem sabia que Santana tinha tanta senhora, não? Exato. Assinaram um abaixo-assinado lá e tiraram o programa do ar na época. É bom dizer que em plena ditadura, Em plena né? ditadura, Porque 1981. tratava de temas do homem, né? Não, era uma comédia, né? Era uma comédia, mas nesse no primeiro episódio, salvo engano, falava de impotência. Sim, não é? sim, não. E falava da postura do homem diante dessa nova mulher. Isso. A nova mulher que estava aparecendo. O homem né? inseguro. Né? Eu me lembro que na época a gente, quando bolou o programa, a ideia era que fosse Edu Homem. Sim, né? por que era conta da Malu Mulher. A Malu Mulher. Depois nós achamos que não, que podia ser uma brincadeira interna muito forte, então ficou uma amizade colorida. Mas era isso, era o homem diante dessa nova mulher, forte, ativa, trabalhadora, né? Dona do seu corpo, ousado, dona da sua consciência. Ousado até para hoje. Hoje né? seria, com Você certeza. foi acusado de machismo. De machismo? Que é o contrário do que era o programa. Era o contrário, né? ele era um pobre coitado. Você acha que você hoje seria acusado de machismo com esse programa? Aquele programa? Não, ao contrário. Hoje é um programa quase infantil. Né? Eu acho mega atual aquele programa. É verdade. Aliás, eu fiz 2 projetos da Globo que foram proibidos. Foi esse e um antes que era uma novela do Walter George Dust, que chamava Despedida de Casado, que era uma novela com a turminha toda da Globo, a Vancini, aquela turma toda, um elenco maravilhoso, Regina Duarte, Cláudio Marzio, era um elenco maravilhoso, que foi proibido pela censura depois de 20 capítulos terem sido gravados. Por quê? Falava de divórcio. Divórcio. Não podia proibido, falar de divórcio, né? Proibido. Vai destruir a família brasileira. A família brasileira que foi destruída, né? Foi. E é engraçado que o discurso hoje também é a favor da família brasileira. Pois é. Mas parece que não é um cuidado com a família brasileira. Não. É mais um preconceito mesmo. É puro preconceito. Por favor. Eu tenho uma fofoca pra lhe contar. A senhora gosta de fofoca? Não gosto de fofoca, não. que fofoca? A primeira lembrança que eu tenho de ouvir o seu nome na TV foi o Silvio Santos dando uma dica do Muro de Arrimo. Foi. Vocês precisam ver este rapaz, ele é muito talentoso. Ele tinha ido assistir um dia antes, exatamente. Foi maravilhoso. E falou no programa dele. Ele me chamou do programa, eu fui ao programa. Então, essa é a primeira memória que eu tenho de ver você na TV, né? Calma, cara, calma, Luca. Não adianta nada ficar nervoso. Meu amigo é fazer aquilo que o engenheiro disse. Trabalhar com calma e com cuidado até a hora do jogo para evitar qualquer acidente. Na hora do jogo, sim, parar com o trabalho onde tiver, vai escutar forgada a partida. E Muro de Arrimo, Morte Acidental de um Anarquista, Nostradamus, são peças históricas que você fez com o dono dessa cadeira aqui originalmente, que é o mestre Abujam. Maravilhoso. Como que foi esse encontro? O Abujam brincava comigo que ele dizia que ele tinha feito 69 fracassos e 3 fenômenos. Os fenômenos eram as peças que a gente tinha feito juntos. Né? E o Abu foi um aprendizado extraordinário. Ele era uma pessoa boníssima, fantástica, de uma cultura ímpar, de um conhecimento de teatro e da vida muito grande. As frases do Abujam, aquela coisa, né, que você colecionava, e ao mesmo tempo um diretor atento ao ator, né, que é uma coisa difícil da gente achar. Não quero nada. Não quero nada. Já disse que não quero nada. E na TV, o seu primeiro trabalho foi aqui, na Cultura. Foi em 69. Eu acho que a TV Cultura tinha acabado de ser inaugurada e eu fiz um teleteatro aqui, chamado A Sopa, que era baseado num conto do Dalton Trevisan, com a Miriam Muniz e o Elias Glazer, éramos nós 3, e dirigidos pelo Alfredo Mesquita, que foi o fundador da Escola de Arte Dramática em São Paulo. Que é isso? E é uma tradição aqui da TV Cultura, né? O teatro na TV e a experiência experimental. Inclusive. Eu espero que volte, porque realmente é uma forma boa de aproximar. É você o que está pedindo aqui, né? Vamos voltar. Onde é que você vai?
Cadê a barra? Tá na hora de jantar, venha comer. Não quero jantar, tô sem fome. E depois você foi apresentador de um programa, de um game show, vamos chamar assim. Sim. É Proibido Colar? É Proibido Colar, era fantástico. É uma gincana, né? Uma gincana escolar. É uma gincana cultural. É, né? cultural, é. Uma gincana cultural. Nós fizemos 3 anos esse programa aqui. Foi um programa de muito sucesso aqui também. Tem gente que se lembra dele. Olha Sim. aqui. Ó. Adiel. Você tem alguma lembrança boa dos tempos em que apresentava o programa É Proibido Colar? Ou seja, aquilo era magnífico, porque era lá no teatro, né? Franco Zampari? Franco Zampari. É. E o teatro tinha 450 lugares. Então, a plateia era dividida em 3 núcleos de 150 alunos, cada grupo de uma escola pública de primeiro e segundo grau. E no palco, representantes desses grupos competindo culturalmente. Então, eles apresentavam dança, canto, poesia, teatro, pintura, escultura. E o esforço da gente no palco é evitar a competição. A gente queria que eles entendessem que o próprio programa era o objetivo, né? Atenção! Deixa eu fazer a pergunta. Qual o nome da doença conhecida popularmente como barriga d'água? Tempo! Qual o nome da doença conhecida popularmente como barriga d'água, Rosimeire? Vai pensando, ainda tem um tempinho, a gente vai ouvindo essa musiquinha simpática, e aí a Rosimeire vai responder que é... Esquistossomose. Esquistossomose, ponto! Aos 73 anos, Antônio Fagundes, você fez a sua primeira tatuagem. Essa notícia me abalou. Eu falei, será que... Cara, eu preciso pensar... O que será que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Assim, eu queria entender como está sendo essa adolescência. Está sendo engraçado, porque diz que você tem que ter ímpar, né? Ímpar, isso. Quem inventou isso foram os tatuadores. Claro, né? claro. Para a pessoa continuar, né? Então eu estou evitando de fazer a segunda. Claro. Não, vai resistir. Vai passar para outra. Não vai resistir, vai não? Não, acho que não. Minha mulher quer que sim, mas... Então vai fazer. Vamos ver, daqui a uns 3 anos. Vai fazer, vai. Olha aqui, Moranguinho pergunta... Fagundão é gamer também. Quero saber que tipo de jogo ele curte, se prefere jogos online, se curte jogar no celular e como foi que ele virou gamer. Você virou gamer mesmo? Eu jogo. Eu gosto de jogar. Não sei se eu sou um gamer, mas eu jogo. Sei. Eu gosto de jogar assim. Eu sempre via esse videogame, eu falava o que é, né? Por que as pessoas são tão aficionadas por isso? Eu gosto muito de ler, então eu leio sempre muito. Sempre estou com um livro, nos intervalos de gravação eu estou lendo, no deslocamento para a gravação eu estou lendo, em casa eu leio 2, 3 livros por semana. Então, eu não entendia isso, né? Como isso, né? Aí eu comprei um joguinho, comprei o aparelho, falei, vamos ver o que é. E passei uma semana jogando. Fiquei alucinado com aquilo, eu varava a noite com aquilo ali, aquele joguinho. Tem um preferido? Eu aprendi no God of War, que é um jogo que tem, que é um personagem que é grego e tal. Ele luta contra os deuses gregos e tem um cenário maravilhoso. E eu fiquei com aquele negócio ali, aprendi aquilo ali. Aí uma semana depois eu falei assim, faz uma semana que eu não leio, eu parei de ler, que coisa horrível. Agora eu estou entendendo por quê, né? Aí eu falei, vou voltar a ler, né? Deixei o joguinho lá, peguei meu livro e eu fiquei uns 2 ou 3 dias na primeira página. Você já tinha mudado a sua percepção. Cabeça, né? É um perigo isso aí, é perigoso, né? Foi aí que eu comecei a ficar... Agora eu continuo jogando, mas eu jogo assim, uma vez cada 15 dias. Mas ele quer saber quais são, então, os seus. Olha, eu gosto de jogo de terceira pessoa, eu não gosto de jogar online, porque eu gosto da historinha, eu gosto do cenário, da forma com que eles montam, das câmeras que eles fazem, que é maravilhoso, que você tem a visão 360 graus daquilo ali. Olha aí. Tudo que você Olha faz. aí o Fagundão, então, geek. Uncharted, God of War, Last of Us, tudo que é... So why'd you leave Boston? I've been on quite the adventure, little brother. I reckon it's got something to do with that girl.
He's got everything to do with that little girl. Teve uma época que eu lembro que você falou que era analfabete. Continuo. Continua? Continuo. Você não tinha computador, não queria Não tenho ainda. navegar na internet. Eu mas tenho, agora... eu tenho um Instagram, né? Que eu estou no Sim, Instagram. é isso que eu ia falar. Você agora tem um Instagram, aliás... Mas é só, não tenho mais nada. Não tenho Facebook, não tenho Mas é assim Twitter, que começa. Ele tem um Instagram. Não, eu tô aliás, nisso há 3 anos. arrasando no Instagram. Vai entrar pro TikTok também? Não, pelo amor de Deus. Estão dizendo que o Instagram tá perdendo para o TikTok, né? Talvez para me comunicar eu tenha que entrar no TikTok. Eu tô achando. Mas talvez eu pare também. É assim que começa. Estou ali na... ele fez a tatuagem. Né? Eu só vou fazer só vou ter o Instagram. Eu sou jovem. No mundo analógico, né, do cinema, do teatro, você é uma unanimidade nacional há muitas décadas. E na vida virtual, você tem hater? Olha, você sabe que é curioso isso até, é muito bonito. Eu não sei porquê, mas eu tenho muito poucos haters no meu Instagram. Eu me lembro de uns 3 ou 4 só, assim. Eu tenho lá 1.300.000 seguidores. Então, ou eles ainda não perceberam que eu estou lá, os haters, né? Ou então, realmente, eu não provoco ainda esse tipo de coisa. De vez em quando aparece um lá que xinga porque eu assinei uma carta, porque eu falei não sei o quê, porque eu sou a favor do patrocínio, né? Aparece xingando, mas eles são facilmente anulados pelo carinho dos outros. Então... Olha, não me incomoda. É uma boa dica. E eles, alguns deles, marcou essa sua experiência de navegação virtual? Não. Nem leio. Nem lê. Haters? Eu leio os outros. Os outros sim, porque os outros eu quero saber se estão acompanhando, se estão gostando. Eu leio poemas todo domingo para eles, eles comentam, eu acho isso muito gostoso. Eu falo dos livros que eu estou lendo, recomendo alguns. Eu escrevi um livro, né, falando sobre isso. Tem um livro aqui que você vai gostar, é o título do livro, né, onde eu recomendo algumas leituras. Então, eu gosto de saber que tem algumas pessoas que estão sendo encaminhadas para a leitura, encaminhadas para o teatro, encaminhadas para ver filmes, para ir a museus. Eu gosto de saber disso. O meu Instagram é voltado só para isso. E essa sua relação te transformou como artista? Sim, eu percebi um outro canal de comunicação com as pessoas. Eu não sei se é intercambiável, né? Eu vou ver agora, né? Estou vendo agora. Nessa volta com a pandemia. Nessa volta do teatro, o que vai acontecer? Se essas pessoas que me acompanham têm a vontade de ver uma outra coisa que eu faço. Sei, né? se você vai conseguir fazer a transposição delas. Será que quem lê ou ouve todo dia, todo domingo o meu poema, gostaria de me ver te ver ao vivo? Eu atiro! Eu atiro! Maria! Oh, Maria, meu Deus! Na terra de Valente, onde a faca não só corta a cana, corta a gente. Viveu. Você disse uma vez que é preciso ter limite até no amor. Quais são os limites do amor? É entender que o amor é diferente de paixão, né? Eu acho que aí é um limite bom. Explique. A paixão é uma coisa boa para começo, né? Mas depois você tem que entrar no amor. A paixão é talvez um amor por si próprio, né? Você gosta mais de si, do que você vê que o outro está vendo em você, do que particularmente do outro, né? O amor não, o amor é uma troca. O amor inclui os defeitos, o amor inclui os momentos ruins, o amor inclui a convivência e o coração bate um pouquinho mais lento. Ainda bem, né? Senão a pessoa senão a pessoa explode. A pessoa explode. E vou dizer uma coisa para você. Pela sua biografia, a gente vê que esses limites são muito altos. Você abraçou o amor
de várias formas e na peça que você, na sua peça mais recente, você consegue a proeza de colocar no palco o seu amor atual, a sua ex e o seu filho. O Bruno já saiu do espetáculo, né? Agora está o Gui Magon lá. Mas está a Alexandra Martins, que é a minha mulher, a Mara Carvalho, que é a minha ex-mulher, a Ilana, a gente brinca, talvez seja a futura, o Fábio Espósito, né? E o Gui Magon, que entrou no lugar do Bruno, e tem mais um outro detalhe. Quem traduziu a peça foi a Clarícia Bujan, que é a minha primeira ex-mulher. Meu, que coisa preciosa. Então tá bem gostoso. Um beijo para todas. E como que você consegue essa proeza? As pessoas falam assim, você separou, né? Deu errado, né? Não deu errado. Eu passei 12 anos com cada uma delas, não tem coisa que dê mais certo do que isso, né? Não é possível que por causa de um desentendimento final, ou de um desacordo, ou de uma separação, desencontro qualquer, você anule essa vida que você passou com essas pessoas. Não tem sentido isso. Você falou lindamente agora sobre o amor, deixando a gente aqui, assim, com alguma esperança até, eu vou dizer. Eu acho que nesse momento difícil, tá? Eu quero saber, o amor vale a pena? Vale, sempre vale, claro que vale. Só o amor vale a pena. O resto é consequência. Vale a pena, sim. Então me diga, Antônio da Silva Fagundes Filho, o que é a vida? Não sei. Eu acho que é uma coisa tão fantástica, tão maravilhosa, tão extraordinária, um presente tão grande que a gente recebeu, que é uma pena que religiões, políticas, discordâncias atrapalhem isso. Eu acho que a gente tinha que realmente parar para pensar espiritualmente mesmo, o que significa a gente estar aqui, o que quer dizer isso. A gente nunca vai saber exatamente o que é tudo, mas é só olhar para o céu que a gente vê que nós somos privilegiados. O Fagundes, você quer mandar um recado para algum rei que estiver nos acompanhando, um tirano? Não seja assim, você fica com dor de estômago, não dorme bem, dá mau hálito, é ruim. Obrigado pela visita, querido. E independências. Independências, amanhã. Independências, pessoal. Amanhã. Espero que seja uma das coisas boas desse 7 de setembro. Será.